Olá pessoal, mais um Café com Pecuária começando. Hoje, como eu comecei a falar ontem sobre o tripé da produção e falei sobre a alimentação, hoje eu vou falar sobre o outro pilar, né, que sustenta esse tripé, que é o manejo. Manejo é um tripé muito interessante que, para resumir, o que é manejo? Manejo é tudo que você faz na fazenda. Então, se você definir manejo como não existe um ponto que diga assim, manejo é isso. Manejo é a rotação de pastagem, é a separação dos animais, é a passagem dos animais pelo curral para que não seja toda vez que você precisa aplicar um medicamento, uma vacina, alguma coisa assim, não seja aquela coisa de animal se machucando, correr risco de ter algum tipo de acidente, perda, alguma coisa assim. Então, como eu falei que o tripé da produção é um ciclo, né? São 3 pontos que interdependem um do outro. O manejo, eu vou começar pela parte de manejo de passar o gado pelo curral. Ele é totalmente interessante porque você linka com a sanidade. Então, você ter um bom manejo do gado passando pelo curral com certa frequência para você conferir se tem algum tipo de ferida, para contar os animais, para você aprender, para você ter o controle do estoque dos seus animais na hora de você calcular, por exemplo, a taxa de lotação das pastagens. Você precisa ter uma ideia do que você tem de unidade animal. E aí, unidade animal não é vaca, boi e bezerro. É você calcular por quilo. Então, se você tem um controle do seu estoque, você sabe quantas vacas você tem de tantas arrobas, quantos bois você tem de tantas arrobas, quantos bezerros você tem de tantas arrobas. Você consegue calcular a unidade animal para calcular a taxa de lotação por hectare. Então, olha como é que o manejo é interessante. Você passar os animais na balança para você ter esse controle, ou simplesmente passar para contar, para você ter lá a sua conferência, né, de estoque. E quando você for fazer uma vacina, um controle de parasita, alguma coisa assim, você também tem um serviço bem feito ali, uma logística bem montada para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Então, o primeiro ponto interessante do manejo é esse: frequência de curral. Os animais têm que entender que o curral é um lugar que não é só para ir lá levar agulhada e ter um monte de gente gritando e dando garruchada, não. Curral é uma parte do manejo que os animais precisam se adequar e precisam entender que aquilo ali também não prejudica, né? Não é um lugar só de injúria, é só um lugar como outro qualquer. O segundo ponto é o manejo por idade, divisão por faixa etária. Esse é um outro ponto interessante, que se você tem na sua propriedade, por exemplo, cria gado de corte, e você tem as 3 etapas, cria, recria e engorda, é interessantíssimo você dividir por faixa etária, porque são manejos diferentes, suplementação de sal diferente, a quantidade, né, que você coloca lá é diferente. Olha o link aí com a alimentação, manejo e alimentação. E também a parte de sanidade, que é a parte de controle de reprodução. Por exemplo, se você faz estação de monta, tem diferença no ciclo estral da vaca, né, a parte reprodutiva, e no ciclo da novilha. Então, se você faz esse manejo dividindo por idade, você consegue ter um melhor aproveitamento, porque você aumenta os índices de fertilidade. Mesmo que seja por monta natural, se você conseguir dividir o seu lote de vaca o seu lote de fêmeas, de matrizes, em vacas primíparas, que são as novilhas, e multíparas, que são as vacas, já criando, né, você vai ter um índice maior de aproveitamento, porque as vacas que já são multíparas, que já tiveram filhos,
elas têm um ciclo mais regulado. Novilha tem um ciclo mais oscilante, que ainda está ajustando a parte hormonal. Então, tudo aí, ó, o link do manejo com a sanidade. Tá vendo como é que é tudo interligado? E por último, mas não menos importante, talvez seja o que muita gente não consegue fazer, porque realmente é uma análise fina e muito detalhada, é o manejo de pastagem. Qual é a rotação ideal? Qual é a taxa de lotação? Com quantos dias eu tenho que ficar? Tudo isso, se eu for me ater no manejo de pastagem para explicar, dá um café inteiro para a gente explicar, ainda sobra tempo. Mas o que eu vou resumir aqui é o seguinte: você deve avaliar a fisiologia dos animais, e aí já está lá um link com o manejo por idade, né, divisão etária, porque cada animal tem um tipo de, né, na faixa etária, tem um volume de ingesta diferente e uma colonização de rumen diferente, ou seja, quanto mais fibroso o capim para bezerro, por exemplo, já não é interessante. O bezerro precisa de um capim mais viçoso porque ele tem menos bactérias no rumen. Já as vacas, já com mais idade, toleram melhor um capim um pouco mais fenado. Mas o manejo de pastagem, o principal, tem gente que gosta de deixar pastejo contínuo. Tudo bem, se sua realidade está legal, se está tendo retorno, beleza. Mas os estudos mais recentes apontam que o manejo de pastagem, quanto mais você rotacionar, mais bem dividido, calculando quantidade de animais por área, que é a taxa de lotação, e você diminuindo o tempo de permanência em cada pastagem, você tem um ganho de massa de capim maior. Por quê? O pastejo do bovino, ele é muito interessante porque ele é feito por faixas e é sempre ligado próximo do ponto de água. Então, assim, ele vai pastejando, catando as folhas mais tenras e aí volta para beber água. Depois ele volta pastejando. Então, se ele passar mais dias pastejando aquele capim, a chance dele comer a folha que seria, vamos dizer assim, a folha da rebrota é maior. Então, se ele passar ali, der uma passada por cima de uma moita de capim, comer umas folhas e deixar as outras, aquela folha que ficou, ela vai fazer fotossíntese e vai permitir o crescimento daquele capim em massa, em volume, para você rotacionar daqui mais um tempo. Então, o primeiro ponto é o seguinte: você calcular a taxa de lotação, dividir os piquetes e fazer a rotação de pastagem sempre deixando folha no capim. Não é torar o capim até o talo, porque talo ele vai demorar, gastar um tempo para botar folha, para essa folha fazer fotossíntese para ele rebrotar. Então, por mais que você passe o capim e dê aquela taxa de peso ali de boi e o capim, a folha seja toda ruída, fique só o talo, você vai ter uma dificuldade de rebrota. Então, você rotacionar, deixando folha, sem que bata muito capim, é um outro ponto interessante do manejo. Por hoje foi isso. O manejo tem mais, né, muito mais explicação, mas eu acho que agora eu consegui fazer um apanhado geral. Beleza? Continue postando os comentários, continuem me dando lá as suas opiniões, porque é disso que eu me alimento. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo Café com Pecuária.